No começo do anime, vemos um jovem falando sobre sua aprovação, que aconteceu 5 anos antes. Aparentemente, ele havia sido vítima de bullying, o que o impediu de sair do seu quarto por um bom tempo. Ele havia perdido a esperança na vida e começou a viver sem rumo, passando todo o seu tempo jogando videogames sem parar. Então, nesse momento, uma linha brilhante brilhou e o teletransportou para um reino diferente. Ao chegar nesse novo mundo, ele é recebido por uma garota vestida de branco. A garota o parabeniza por ter sido selecionado para reencarnar após sua cuidadosa consideração. Enquanto ouve isso, o homem fica surpreso ao saber que vai reencarnar. No entanto, ele está satisfeito e despreocupado por ter acabado morrendo em seu quarto, talvez porque ele sabia que esse seria o final de qualquer jeito para ele. Enquanto isso, a garota informa também que o novo mundo para o qual ele será levado é um mundo onde a faculdade mágica significa tudo. Devido a isso, ela promete conceder a ele habilidades poderosas para facilitar a sua nova vida, já que ele tinha sido um completo perdedor em sua vida anterior. Além disso, ela instrui o jovem a tentar aproveitar a sua nova vida nessa nova chance. Agora, enquanto ele está reencarnado, ele está determinado a usar as habilidades que o anjo lhe prometeu, sempre interessado em viver uma vida muito preguiçosa e boa. Surpreendentemente, quando ele abre os olhos, percebe que ainda é um bebê. Embora isso pareça mais sorte do que realmente é, ele vê que nasceu na realeza. Assim que a rainha olha para ele, fica animada e emocionada, enquanto o rei parece bem satisfeito com seu novo filho, principalmente porque pensavam em um príncipe que se parecesse um pouco com os dois. Ao olhar para o peito do príncipe, o rei vê a insígnia real no seu peito esquerdo. Com isso, ele não duvida do fato daquele pequeno ser realmente seu filho. Enquanto isso, o bebê, que tem a mente de um homem adulto, percebe que seus pais são da realeza. Ele se consola com a ideia de que pode ser o 8º na linha de sucessão do trono. No entanto, enquanto pensa em tudo isso, o rei ordena uma avaliação mágica no bebê de repente. Ele quer fazer um exame para saber qual é o nível máximo de mana do pequeno príncipe, pois tem um pressentimento de que o poder do seu filho é extremamente alto. No entanto, após o exame, é informado que o nível do príncipe é apenas 2, e que na verdade ele não tem nenhum elemento. Isso significa que o príncipe pode apenas usar magia de barreira. Após ouvir isso, o rei fica surpreso e decepcionado. Ele se pergunta como um príncipe tão inútil poderia ter nascido de uma princesa que derrotou o rei demônio. O rei começa a pensar que a existência de um príncipe tão frágil poderia causar a indignação dos súditos, já que a magia era tudo nesse mundo, conforme a pessoa que avisou que ele ia reencarnar tinha dito. A rainha concorda com ele, e para se livrar do pequeno problema, decidem contar ao conselho que o príncipe tinha perdido a vida durante o parto. Ao ouvir isso, o homem que tem a mente de um adulto fica muito surpreso e chocado por estar prestes a perder a vida logo depois de ter sido reencarnado. Como na sua vida passada estava sempre rodeado de pessoas horríveis, ele achava que dessa vez seria diferente, que poderia viver feliz ou pelo menos um pouco mais. Enquanto o rei parece interessado em revelar o príncipe, o mago tenta alertá-lo, mas ele ordena que o mago fique em silêncio e respeite sua decisão. Ao invés de seguir as ordens, ele então ordena que uma das empregadas jogue a criança na floresta. Quando a anja da reencarnação vê aquilo acontecendo, entra em pânico, pois pensa em tudo que tinha prometido para o garoto. Quando é questionada sobre o que aconteceu, revela que deu apenas algumas habilidades overpower para ele. No entanto, o nível do poder dele era tão grande que não foi detectado. O problema não estava no poder mágico do príncipe, mas sim no dispositivo de medição utilizado, que esperava até o número 50 de pontos de magia. A anja revela que configurou o nível mágico daquele príncipe para ser 100. Ou seja, esperavam 50 pontos, mas ele tinha mais de 1000 pontos de magia. Isso era um número assustador para qualquer ser humano. Pouco tempo depois, o homem se encontra na floresta, colocado agora em uma cesta, pronto para ser largado ali. Para se salvar, tenta utilizar a magia de barreira para visualizá-la pelo menos. Na primeira tentativa, consegue fazer um cubinho surgir ao redor dele, deixando satisfeito ao pensar que a magia podia ser tão fácil daquele jeito. Além disso,
descobre que pode transformar o cubo em diferentes formas conforme desejar. Depois de experimentar, decide usá-lo como uma barreira. Em um novo teste, tenta levantar o cubo enquanto está dentro, para sua surpresa, funcionando. Isso faz ele perceber que seu poder é mais útil do que imaginava, especialmente depois de ter sido jogado fora por não ter suposto ter muita mana. Agora, o protagonista está convencido e aprendendo a gostar do seu poder. No entanto, lembra que ainda é um bebê no meio de uma floresta. Começa a se perguntar se alguma criatura poderia aparecer para devorá-lo. De repente, um lobo aparece querendo atacá-lo. O lobo morde o cubo ao redor dele, mas o protagonista, usando sua magia, consegue criar diferentes formas para atacar o lobo. No entanto, os ataques são ineficazes. Decide tentar algo maior, levantando várias árvores e jogando-as contra o lobo. Mesmo assim, o lobo se levanta como se nada tivesse acontecido. Então, decide aumentar ainda mais, levantando uma grande porção de terra e direcionando-a para o lobo. O lobo, vendo a terra se aproximando, implora por misericórdia. Após interromper o ataque, o lobo revela que tentou comê-lo para repor sua mana. O lobo não imaginava que uma criatura tão pequena poderia ser tão forte. Procura saber quem é o bebê, mas, apesar de ser poderoso, o bebê não sabe falar para se comunicar. Isso surpreende o lobo, que acha seu comportamento lógico demais para um recém-nascido. O bebê usa sua magia para converter seus poderes em som e começa a falar. Afirma que seu nome é Haruto e que nasceu em um reino distante, mas foi abandonado por seu baixo nível de mana. O lobo fica surpreso ao ouvir isso, especialmente por sentir uma mana poderosa emanando do bebê. Aceita que ele é verdadeiramente o rei demônio agora. O lobo fica chocado, mas aceita essa explicação dada a força que a criança tinha. Depois de saber que ele é o rei demônio, a criatura se deita de costas, admitindo a derrota. A loba vê isso como um ato de extrema generosidade e jura lealdade ao bebê. Diz que estará sempre lá por ele. Após ouvir essas palavras, o bebê se refere a ela como Flay e se despede. Como ele se referiu a ela por um nome, automaticamente fez um pacto com ela, que agora o chama de mestre. O protagonista percebe que está com fome, e a loba se transforma em uma humana muito bonita para dar leite para ele. No entanto, descobre que não tem leite. Mesmo assim, ele fica impressionado com a beleza dela. Após vestir roupas, ela se prepara para dar leite para ele, mas descobre que não tem. Mesmo assim, ela se desculpa por não poder ajudá-lo. Enquanto conversam, percebem que alguém se aproxima, e ela pede permissão para seu mestre. Haruto acha aquilo um pouco estranho e pede para ela guardar um pouco. Logo, o nosso protagonista finalmente aprende a se comunicar e não precisa mais de uma caixa de som. Porém, ele incentiva Fai a perguntar o que as pessoas que estavam se aproximando queriam. Nesse momento, o jovem recém-nascido, é importante lembrar que essa pessoa ainda é um bebê, usa sua magia para criar um vínculo especial com Fai, podendo se comunicar telepaticamente com ela. Ele pode dizer a ela o que quer, e ela só precisa repetir. Em seguida, os dois são abordados por um homem que afirma ser parente dos pais do bebê. Apesar dos novos pais de Haruto tê-lo abandonado na floresta, o homem diz que está ali para salvar o bebê. Ele conta a história de como sua esposa não conseguiu dar à luz a um filho e pede permissão para levar Haruto, oferecendo também a possibilidade de dar um pouco de leite à criança, pois sabia que ela precisava. Haruto concorda, pois está morrendo de fome. Após anos, vemos que Haruto cresceu, mora com um novo homem, tem uma nova irmã e uma mãe amorosa. Enquanto tenta se integrar à família, a garota não quer ser amiga dele. O pai o chama para ver uma cerca recém-montada, instruindo-o a começar a aprender esgrima. Haruto insiste em aprender apenas magia antiga, causando um conflito com seu pai. Ao iniciar o treinamento, Haruto surpreende a todos, desviando habilmente dos ataques com uma espada de madeira. O pai, a irmã e até mesmo a mãe adotiva ficam impressionados, questionando o potencial mágico do filho. O pai, apesar de adotivo, começa a suspeitar se Haruto pode ser um demônio ou a reencarnação do rei demônio. A cena corta, e Ian pede que ela mantenha isso em segredo,
e ela concorda. A situação se complica para Haruto, mesmo sendo poderoso, ele terá que enfrentar muitos desafios com pessoas ao seu redor. O anime promete muitas reviravoltas a partir desse momento. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ajude a alcançar a meta de 1000 inscritos. Se quiser um recap de algum anime específico, comente sua sugestão. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.